Boi em Pauta. Oferecimento. Nutribio. Impasa. Bussolaro. Sementes a Campo. Bimeda. Apolo Agro. 300. AM Formas. Hans Rodovalho, corretor de imóveis. Boi 24 horas. Voltamos a apresentar Boi em Pauta. Olá, a gente começa o nosso Boi em Pauta de hoje. O Boi em Pauta que você sabe, sempre tem uma prosa muito interessante, um bate-papo, sempre com muito dinamismo e muita informação. O nosso Boi em Pauta de hoje é com o Daniel da Impasa. O Daniel Sarmento, ele que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Impasa, essa gigante do agro. Daniel, tudo bem? Primeiramente eu quero dizer, meu irmão, que é sempre um prazer recebê-lo aqui na Ricardo Nicolau. Prazer meu, prazer e satisfação estar aqui com você, com toda a equipe da Ricardo Nicolau, parceiro de longa data, né? Sempre no mesmo pé do eito, né, Adriano? Sem dúvida. E assim, Daniel, eu tô até com o boné aqui hoje é o do DDGS. A gente fala bastante da Impasa e esse nome é um nome que está sendo cada vez mais dito e ouvido aí no Brasil. O amigo às vezes passa aqui nas margens da 163, vê aquela indústria e fala, rapaz, mas que negócio fantástico. O que é isso? O que é Impasa, Daniel? Conta pra gente. A Impasa é uma empresa de muito vigor, de muita pujança, né, que tem crescido bastante, né, e que começou seus investimentos na produção de etanol de milho no Paraguai em 2008, onde desenvolveu uma série de expertise, uma série de potenciais do ponto de vista de eficiência de produção, né, de produção do etanol, de produção do DDGS, de produção dos diferentes tipos de óleo que ela produz e produtos a partir do óleo. A gente tem um case muito interessante que é o IOP, um produto a partir do óleo de milho utilizado para produção, para pulverização agrícola, né, oriundo necessariamente de investimento, de expertise da Impasa, né, para esse fim, onde de lá para cá, né, constituiu uma segunda usina no Paraguai e aí a partir daí veio empreender no Brasil. E a gente tem aí crescido de forma orgânica, de forma muito consistente, desde 2019, quando a primeira planta veio aqui para o estado do Mato Grosso, a nossa primeira unidade no Brasil, no município de Sinop. Um ano depois, uma planta em Nova Mutum. E desde o ano passado a gente tem em operação a primeira planta no Mato Grosso do Sul, no município de Dourados. São as 3 plantas em operação hoje no Brasil. Mas a Impasa, ela não é paraguaia, ela é brasileira, Daniel. A Impasa é uma empresa de um brasileiro, que o seu José, que foi empreender no Paraguai há 40 anos, né, com outros negócios, mas sempre ligados ao agro, e veio para o Brasil, como eu disse, em 2019. É uma empresa com origem no Paraguai, né, mas com DNA brasileiro, o seu José é brasileiro. Então é uma empresa, né, que tem necessariamente origem lá. A Impasa tem origem, né, na indústria paraguaia de alcaoles, né, mas é uma empresa composta por brasileiros, mas também paraguaios também. Que coisa boa. E assim, Daniel, hoje a gente está vivendo um mercado cada vez mais dinâmico, cada vez mais exigente. Eu lembro muito bem na construção da planta de Mutum, vocês tiveram que parar a obra para aumentar o tamanho e aqui também está aumentando. Como é que está funcionando isso, Daniel? A expansão está todo vapor? Após a pandemia, os custos, né, para a construção de uma planta, eles aumentaram de forma muito importante, como vários outros insumos, vários outros bens aumentaram de forma muito importante, né? Então, a ampliação de uma planta é um caminho interessante, muitas vezes, mais interessante, muitas vezes, do que você construir uma nova planta, né? Principalmente numa região onde você tem insumo, onde você tem logística, né, para receber os insumos, milho, biomassa, e para escoar os produtos, etanol, DDGS, óleo de milho, né? Esse é o caso de Sinop, que está em fase de expansão, assim como Nova Mutum, né, também passou por uma expansão recentemente.
e assim segue a avaliação caso a caso, dependendo, lógico, da região onde a gente se encontra e da disponibilidade de matéria-prima e de logística para que isso tudo seja feito de forma muito bem planejada. E como é que a Impasa hoje está enxergando o cenário atual que a gente está vivendo, Daniel? Com o pé no acelerador, vocês estão em busca de novas tecnologias, como é que está essa visão de vocês? Essa é uma característica da Impasa, né? Assim, a busca por inovação, a busca por novos caminhos, pela verticalização cada vez mais interessante, principalmente no que tange à nutrição animal, mas não esquecendo as potencialidades, né, dos produtos produzidos a partir da destilação, por definição, né, do etanol e os produtos passíveis de serem produzidos a partir desse processo. Isso está sempre na pauta, está sempre em pauta. A gente tem novidades no futuro próximo em relação a produtos para nutrição animal, oriundos não só do DDGS, mas também do óleo de milho. E isso faz parte do DNA da Impasa, né? A gente está sempre em busca de inovação. A gente sabe que inovação é um caminho inquestionável para que a empresa continue crescendo, né? E a diretoria não mede esforços em relação a esse tipo de investimento, não, cara. E quando a gente pensa em sustentabilidade, Daniel, que hoje é uma palavra muito que a gente tem ouvido muito também em diversos debates, em diversos cenários, a Impasa também é uma planta, tem um trabalho extremamente sustentável, né? Sem sombra de dúvida. O processo de produção de etanol a partir do milho, ele já é um processo com uma pegada muitíssimo interessante nesse interim, em relação ao tema sustentabilidade. E a condução do processo como um todo, desde a parte de governança, toda a relação do que a Impasa faz, desde de como ela elenca seus fornecedores, como ela seleciona também os canais de venda em relação aos seus produtos, do ponto de vista da sustentabilidade no que tange a pegada ambiental, ela acaba englobando todos esses aspectos que têm relação direta para que a gente tenha um ciclo virtuoso do ponto de vista de sustentabilidade, né? A gente origina milho, né, de áreas onde a gente tem a convicção e a certeza de que a gente está adquirindo de fornecedores idôneos nesse contexto. A biomassa também dentro dessa métrica. A venda de insumos leva em consideração também critérios muito rigorosos de monitoramento para onde os produtos estão indo. Em se tratando do DDGS em específico, a gente tem agora pesquisas saindo com instituições renomadas do país, mostrando o potencial da gente encurtar de forma muito importante, seja no pasto ou seja no confinamento. Confinamento já é uma métrica, mas principalmente no pasto, os ciclos produtivos, principalmente da recria, a recria ficando cada vez mais curta, ficando cada vez mais intensiva, né? A gente está finalizando um trabalho agora com uma inclusão que nem é tão grande de DDGS, a gente conseguiu fazer o dobro de ganho de peso no mesmo período se comparado a uma suplementação proteica energética convencional que a gente tem no mercado até então, utilizando o insumo do DDGS. Então, a gente promoveu um incremento de ganho de peso médio diário muito importante. E aí a gente pode analisar de duas formas, né? Encurtando o tempo de vida do animal, a gente tem necessariamente o animal que vai emitir menos gases de efeito estufa, porque ele vai ser um animal que vai ser abatido mais jovem. E, ao mesmo tempo, eu tenho como premissa a possibilidade de ter um animal a mais na mesma área, levando em consideração que eu tenho um tiro mais curto em relação ao ciclo produtivo desse animal. Então, são vários os fatores analisados do ponto de vista macro, né, que trazem aí também toda essa bagagem, toda essa pegada de sustentabilidade que está muito no mote do trabalho diariamente de todo o time da Impasa no Brasil e no Paraguai. E agora você tocou num assunto interessante, porque a turma fala assim, tá, mas o Daniel fala bastante de DDGS. Eu escuto o DDG. Por que o DDGS ele está falando? É um outro produto, Daniel? Do que nós estamos falando? É necessariamente um outro produto, né? A gente tem hoje pouco mais de 20 usinas em operação no Brasil, processando milho.
e dessas usinas saem mais de 10 produtos diferentes, Adriano. Leva em consideração o layout da indústria, o tipo de engenharia adotado por essa indústria, adquirido por essa indústria para produzir etanol. Então, diferentes layouts produzem produtos diferentes. Tipos de processos produtivos que separam ou não a fibra antes da fermentação. A Enpasa não separa nem a fibra e nem o óleo. Tanto fibra quanto óleo vão para dentro das estruturas onde acontece a fermentação por 58, 60 horas. Ter fibra e óleo dentro da fermentação, no modo de pensar da Enpasa, é muito importante, porque a gente tem leveduras que vão converter o açúcar simples vindo do amido a etanol, que também vão estar agindo sobre fibra e também sobre óleo, produzindo diferentes tipos de metabólitos. E os metabólitos produzidos pelas leveduras são compostos riquíssimos para as mais diferentes espécies e para bovinos de corte não é diferente, né? O principal espécie que a gente trata nos boi em pauta. Mas a gente pode colocar o gado de leite nessa mesma seara, suínos, aves, né? Os organismos aquáticos, principalmente peixes e cães e gatos. Né? Por isso o DDGS tem uma capilaridade tão importante no Brasil. A gente tem hoje quase 5 mil clientes cadastrados, Adriano. São mais de 1.900 contratos ativos hoje no Brasil. Não só no Brasil, tem gente comprando de fora também. Exatamente. Nós estamos falando de uma exportação que começou até por conta do aumento da produção da Enpasa, que começou forte no ano passado. De lá para cá já são 5 continentes, mais de 15 países atendidos pela Enpasa no Brasil. São mais de 50 no Paraguai, mas com histórico de negociações com o mercado externo, né, há muito mais tempo. Então, é um produto que tem capilaridade no mundo inteiro, que anda o mundo inteiro e que atende os mais diferentes e os mais exigentes mercados mundo afora. Perfeito, tá aí, senhoras e senhores. O Daniel, quando ele começa a falar desses números, né, rapaz, a gente vai ficando assim, nossa, né? Aí que a gente vai tendo um pouquinho da dimensão do tamanho que é a Enpasa, que nós temos uma indústria aqui em Sinop, né? Daniel, nós vamos para um rápido intervalo, coisa curtíssima. Você que está nos acompanhando, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente retorna trazendo para você também mais informações dessa gigante do agronegócio, Enpasa. Não saia daí. Nós somos a NutriBio. Desde 2006, atuamos no ramo de nutrição animal e óleo vegetal. Trabalhamos com a industrialização de caroço de algodão, o semi-refino de óleo vegetal e a produção de núcleos, rações e proteinados. A empresa investe no desenvolvimento progressivo de sua atividade para produzir produtos de alta qualidade, como torta de algodão e óleo vegetal. Em nossa refinaria, produzimos óleo de algodão semi-refinado, que é usado para alimentação humana, para a produção de biodiesel e também na pulverização agrícola. Inovando mais uma vez, em 2020, construímos uma moderna fábrica de ração para oferecer ao mercado uma linha completa de núcleos, rações e proteinados, gerando alternativas para você aumentar a lucratividade do seu rebanho. Nós somos a NutriBio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio.
O Grupo Impasa começa 2023 em uma nova fase. E vamos reforçar a nossa identidade, unindo tradição e tecnologia para mostrar ao mundo o nosso negócio. Somos mais que produtos. Trabalhamos com a transformação do milho. Somos mais que tecnologia. Apresentamos soluções aos desafios das pessoas e do planeta. Somos mais que equipamentos de ponta. Desenvolvemos e potencializamos talentos. Somos mais que energia. Somos a maior indústria da América Latina na transformação do milho em soluções limpas e renováveis. Somos a 3tentos, uma empresa que está na vanguarda do agronegócio, incorporando pesquisa e desenvolvimento de soluções para o agricultor. Em conjunto com plataformas digitais, construímos com o agricultor um planejamento de lavoura, buscando maximizar sua produtividade. A rede de varejo 3tentos é apta para originar soja, trigo e milho, operando de maneira completa para o ciclo produtivo, do plantio à venda da produção. Construímos um ecossistema de soluções mais completo do agronegócio brasileiro, por meio da consultoria, pesquisa, desenvolvimento, digital, serviços, insumos, logística, crédito e relacionamento. Todo esse ecossistema construído por e para aqueles que a empresa tem de mais valioso: nossos colaboradores e clientes. 3tentos, sempre parceiros. Estamos de volta com o nosso Põe em Pauta. Hoje uma prosa muito interessante, é com muita alegria, com grata satisfação que eu recebo aqui o nosso amigo Daniel Sarmento, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Impasa. Atenção você que está nos acompanhando agora de todo o Brasil. Daniel, vamos continuar com a nossa prosa. Impasa sempre em ritmo de construção, sempre em ritmo de crescimento. Conta pra gente um pouquinho disso, meu irmão. A planta de Sinop, que é a primeira planta em operação, né, que já passou por já tem uma segunda fase, né, a gente chama de fase, né? Está agora em fase também de expansão, de ampliação, e no próximo ano, em 2024, iniciam-se a operação em mais duas fases, fase 3 e fase 4. Então se transforma no que já é a nossa maior planta, ela cresce um pouquinho mais e a gente então tem uma responsabilidade ainda maior em Sinop, por ter uma planta grande em operação, ainda maior do que já é a partir de 2024. E nesse mesmo momento a gente iniciou há alguns meses as obras no município de Sidrolândia, nossa segunda planta no Mato Grosso do Sul. A gente já tem a planta de Dourados e agora no ano que vem a gente inicia fase 1 e fase 2 também no município de Sidrolândia. E há poucos dias atrás foi anunciada também a quinta planta do grupo, a nossa primeira planta no Nordeste, a planta de Balsas, que tem o início das obras em 2024. E para início de operação, muito provavelmente no primeiro semestre de 2025. Até no Maranhão vocês estão indo. Nós estamos chegando no Nordeste, a possibilidade da gente crescer e desenvolver também em conjunto com a agricultura, com a pecuária do Nordeste, né, tratando especificamente da originação de milho e produção de DDGS, mas também atender um mercado importante com etanol, o mercado norte e nordeste do Brasil, assim como óleo para produção, né, animal e também produção de biodiesel naquela região. Daniel, agora eu quero fazer uma pergunta. Eu, como um bom goiano, escutando essas conversas da Impasa, eu fico pensando assim, gente do céu, mas e a nossa pamonha, né? Será que tem milho para todo mundo? Não está acabando com o milho do Brasil, Daniel? Esse é um questionamento recorrente, né? Quando a gente fala em expansão, quando a gente fala em aumento da produção, mas a gente precisa lembrar que tem um binômio importante aí, né, a ser explorado no Brasil, e é o que a gente tem visto principalmente nos últimos 3 anos, que é o aumento da área de cultivo de segunda safra com o milho aqui
aqui no Mato Grosso, isso aconteceu desde da nossa chegada no Mato Grosso, 2019, início da operação, 2017, os estudos, 2018, construção, em que a gente tinha uma área, né, que não beirava metade da área cultivada na primeira safra com a soja destinada ao milho, e uma produtividade que era muito aquém, beirava 90 sacos por hectare nessa época, e hoje passa de 110, né, 4 anos depois, né, Adriano? Então a gente tem um binômio importante de produção e produtividade, a área ainda a ser destinada ao milho na segunda safra e aumento de produtividade. Pra você ter uma ideia, a gente tem fornecedores que superam aí produtividades, né, de 150, 160 sacos por hectare, muito acima da média que a gente tem dentro do estado. Nos outros estados a métrica não é diferente, mas uma possibilidade também muito interessante é da exploração de outros cereais, né, e Sidrolândia e Balsas consideram a possibilidade da gente também utilizar o sorgo como matéria-prima para a produção de etanol e de DDGS. Até né? o sorgo. Exatamente, uma cultura com características muito interessantes comparada ao milho, do ponto de vista de tolerância, de déficit hídrico, de janelas mais interessantes, né, do ponto de vista de cultivo, de custo de produção também por hectare também muito interessante, e que pode viabilizar, inclusive, a produção em regiões onde você tem um investimento que é muito questionado por alguns produtores por conta da viabilidade de comercialização, a impossibilidade de armazenagem, né? O sorgo é uma cultura, é um grão diferente do milho, necessariamente você tem que ter estruturas segregadas para esse fim, né? E a Impasa tem o projeto de processar não só em Sidrolândia, mas também em Balsa o sorgo e viabilizar essa segunda safra com uma cultura muito resiliente e muito interessante, como é a cultura do sorgo. Rapaz, eu fico imaginando assim, Daniel, o quanto que uma planta dessa muda a realidade de uma região, né? Igual, você chega lá em Balsas, por exemplo, o quanto que isso não gera de emprego direto, indireto, quantas famílias que são beneficiadas. Cara, é praticamente um ecossistema inteiro, né, Daniel? A gente tem tratado isso bastante internamente, tem dado muito foco, né, nesse tipo de levantamento de informação. Ele é importante para a gente entender o quão beligerante todos esses investimentos da Impasa em cada um dos municípios, cada um dos estados, das regiões onde a gente chega. Para você ter uma ideia, Adriano, para cada emprego, para cada colaborador da Impasa, a gente reverbera aí para empregos, desde empregos indiretos até o que é também intangível, em algo em torno de 14 famílias. Então, a gente sabe, tem noção da importância da cadeia do milho e agora do sorgo, que a gente pode dar previsibilidade e dar um retorno muito mais interessante do que a gente não tinha até pouco tempo atrás, antes da chegada das usinas de etanol de milho. A indústria da biomassa, né, a gente sabe, nós que estamos no trecho sempre, né, como o eucalipto foi o patinho feio, né, foi o calcanhar de Aquiles de uma série de produtores que investiram acreditando, né, em pesquisas importantes, principalmente que a Embrapa trazia do ponto de vista de viabilidade e de sustentabilidade que essas lavouras, esse tipo de cultivo trazia para uma série de sistemas de produção, e agora está aí, né, um caminho sem volta, o cultivo do eucalipto cada vez mais pujante, a cadeia da proteína, né, da carne, do leite, do ovo, né, dos diferentes tipos de proteína de origem animal que o DDGS sustenta de forma muito importante, tem chegado hoje nos 4 cantos do Brasil e também fora do Brasil, né, determinando eficiência, determinando viabilidade de forma muito interessante, né, assim como o óleo e seus diferentes produtos para a indústria também de nutrição animal, nutrição humana, a indústria química, né, com uma série de aplicabilidades, e que a gente acaba reverberando esse tipo de progresso por uma série de cadeias, num ciclo virtuoso de progresso muito interessante, né? Dito isso, Daniel, a gente sabe que o nosso Boa em Pauta, a gente já está caminhando para o finzinho, a gente sempre deixa uma frase, eu sempre peço, claro, que os entrevistados deixem uma frase
para o nosso público e essa é a sua vez, Daniel. A gente tem passado, Adriano, por momentos desafiadores na pecuária de corte, né? A gente já viveu várias vezes esses ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, né? Uma relação de oferta e demanda em que a gente está sempre exposto, o mercado é soberano nesse sentido. E a gente tem falado cada vez mais quando a gente vai a um cliente, quando a gente visita ou vai num dos eventos da Ricardo Nicolau, que a gente encontra vários dos nossos parceiros, nossos clientes, que cada vez mais esse tipo de desafios mostram o tamanho do compromisso que a gente tem que ter porteira dentro. Porque o que porteira fora, salvo um seguro, salvo um seguro de queda, né? uma trava que a gente pode fazer porteira fora, nada disso está ao controle do pecuarista, né? do nosso parceiro produtor. Então a gente tem dito que cada vez mais as contas vão ser feitas em gramas e em centavos, né? Então são testemunhos que a gente tem deixado com nossos parceiros para que as contas sejam tratadas e as métricas de avaliação de eficiência cada vez mais com profissionalismo para que ele se blinde, né, nesses momentos de desafio. Quem está acompanhando a gente agora, está assistindo a gente de casa, de qualquer lugar do Brasil, tem uma Impasa perto dele, ele quer conhecer a fábrica, Daniel, está aberto, está à disposição? Está aberto, estamos abertos para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho do que a gente faz 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pode entrar em contato direto aqui com a Ricardo Nicolau, que é a nossa parceira e está sempre conosco nesse tipo de visitação, ou também entrar em contato, né, pelo site impasa.com.br ou nas nossas redes sociais também. Daniel, fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. Assim a gente encerra o nosso Boi em Pauta, bate-papo, prosa muito interessante. Atenção, você de todo o Brasil, ficou na dúvida, quer conhecer um pouquinho mais da Impasa, é só manter contato com a Ricardo Nicolau Leilões ou através do site da Impasa lá, tá certo? Um forte abraço, lembrando que essa entrevista estará à sua disposição também no YouTube da Ricardo Nicolau. Até mais. Tchau, tchau. Nós buscamos as conexões que vêm da terra. Acompanhamos o movimento da vida. Temos a qualidade que brota do chão. Instalada em Tangará da Serra, a Sementes a Campo é especializada na produção e comercialização de sementes fiscalizadas de forrageiras há mais de 23 anos. A nossa sede administrativa se encontra a 2 quilômetros do centro da cidade. Temos uma estrutura moderna e uma equipe experiente e preparada para oferecer aos clientes o melhor atendimento. Priorizamos a qualidade dos produtos, trabalhando com controles rigorosos, desde a produção na lavoura até a distribuição das sementes. Contamos com um portfólio completo para a formação de pastagem e implantação do sistema de integração Lavoura Pecuária Floresta. E oferecemos sementes rastreadas e certificadas, com alto padrão de qualidade, inovação e tecnologia, em parceria com a Embrapa e a Unipasto. Todos os lotes passam por análise em laboratório credenciado pelo MAPA. E ainda assim, a Acampo mantém um laboratório próprio na nossa unidade de beneficiamento. Este acompanhamento criterioso dá total segurança aos clientes e garantia de ótimos resultados no seu plantio. Para as Sementes a Campo, a confiança e o respeito são valores essenciais. Pastagem de qualidade começa na escolha da melhor semente. Sementes a Campo. Qualidade que brota do chão. Olha, nesse exato momento, parasitas podem estar devorando a produtividade do seu rebanho. Mas calma, pensa numa vaca feliz. Agora ela tem Epriforte 1% por ON. É implacável contra parasitas internos, bernes e moscas do chifre. E é carência zero.
podendo ser usado durante a lactação, protegendo seu rebanho nos momentos mais críticos. Sabe aquela vaca feliz? Então, outro motivo para garantir um rebanho bem cuidado é que, com EpriForte 1% por ON, não é necessário o uso de agulhas. Era o que faltava, não é mesmo? Parasita, agulha, tenha paciência. EpriForte 1% por ON. Rende muito mais. Com ele você tem o produto certo em qualquer momento. Aliás, por falar nisso, lembre-se, sempre é tempo de evoluir. Sempre é tempo de EpriForte. Mais uma inovação Bimeda. Que tal investir um tempo para conhecer nossos produtos?